Olá, muito boa tarde a todas e todos. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina PF5710, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Vamos aí, então, eu vou começar a compartilhar a minha tela. Então, como eu falei, essa é a disciplina 5710, Otimização Estrutural. Esse é o primeiro quadrimestre de 2025, nós estamos na aula 10. E nessa aula hoje, nós vamos falar sobre o algoritmo genético. Eu sou o professor Marcelo Araújo da Silva, meu e-mail é marcelo.araújo@ufbc.edu.br, e o professor titular dessa disciplina e responsável por ela é o professor doutor Leonardo Brasil, que me convidou para dividir a disciplina com ele. Muito obrigado, professor. Vamos em frente. Mais essa luta aqui, mais essa batalha. Bem, hoje nós vamos falar sobre o algoritmo genético. O algoritmo genético é um dos algoritmos inspirados na natureza. Esses dias eu estava lendo sobre a história do algoritmo genético e realmente ele surgiu para fazer simulações na parte de biologia, de evolução mesmo, para você tentar simular como que seria alguns animais daqui a algumas centenas de anos, milhares de anos, ou milhões de anos, como que seriam os próprios seres humanos, etc. Ou seja, nasceu nesse ambiente de ele tentar simular, através de variações genéticas, como que seriam as próximas gerações de gerações atualmente existentes. Então, ele surgiu realmente nisso. E tentou fazer simulações numéricas para ver como que seriam geneticamente as características das próximas gerações de populações que possam vir a existir aí. No caso de projetos, copiou-se essa ideia, porque fizeram um algoritmo muito bem estruturado do ponto de vista matemático. Então, copiou-se isso para a parte de otimização, no caso de estruturas, por exemplo. Nós temos uma certa população que é um conjunto de projetos que podem vir a ser aplicados. Então, eu tenho, por exemplo, 100 projetos. Cada projeto tem uma certa característica. Tem um vetor que vai, de números binários, que vai dizer como é que é esse projeto. Nós vamos transformar esse projeto num vetor de números binários. Nós temos aí, então, por exemplo, um certo número de projetos. O que a gente pode fazer? A gente pode misturar os projetos, dar uma embaralhada entre um e outro. Essa operação é chamada de cruzamento. Nós podemos gerar um outro projeto, ou seja, eu pego características de um projeto, representado por um vetor binário, pego características de outro projeto, representado por outro vetor binário, e misturo essas características gerando um outro projeto, é chamado de cruzamento. Tem uma outra que se chama mutação. Então, eu pego um certo projeto, pego um número binário desse, se ele for 0, eu mudo para 1. Se ele for 1, eu mudo para 0. Ou seja, eu alterei aquele projeto, fazendo uma mutação nele e jogo para frente. Tem uma outra também, que é, na verdade, o processo de seleção de quais são os projetos que vão fazer esse cruzamento. Né? Essa seleção também, a gente cria, né, um mating pool, que é um plantel de acasalamentos, a gente escolhe os projetos que eventualmente vão participar dessas operações que a gente está dizendo aí. Então, são 3 operações, né, que tem basicamente no algoritmo genético. Tem mais uma outra ainda, que é assim, se a população não está mudando muito, a gente introduz um outro projeto novo, que veio de lá de outro lugar qualquer aí. É como se você tivesse uma certa criação de animais, que ela estivesse isolada, e chega uma hora, você começa a ter reprodução entre indivíduos parentes entre si, e começa a dar problema, né, nas gerações futuras. Então, é comum pegar uma criação de uma outra propriedade, fazer uma troca e trazer animais novos para o seu plantel, no sentido de você gerar novos indivíduos e tal, e de com melhores características. Okay? Então, isso basicamente que é o algoritmo genético. A gente vai criando gerações, chega lá na frente, se o melhor indivíduo daquela geração ele não muda de uma geração para outra, significa que aquele seria o melhor projeto, vamos dizer assim. O algoritmo genético também, da forma como nós vamos apresentar aqui, ele foi desenvolvido para variáveis discretas. Se estou lidando com a largura de uma viga de concreto armado, teoricamente, eu posso fazer essa largura do número que eu quiser. Sei lá, eu posso botar 14 centímetros, 15, 16, 17,2, ou seja, é variável contínua, 20, 22, 25, 40. Eu posso fazer a largura dessa viga do jeito que eu quiser. Agora, se eu estou lidando com vergalhões que vai dentro do concreto armado,
eu já não posso escolher vergalhões de dimensões quaisquer. Esses vergalhões são vergalhões que são produtos que estão disponíveis aí no mercado em versões discretas. Então, por exemplo, no caso do ACA50, eu tenho 5 milímetros, eu tenho 6,3, eu tenho 8, eu tenho 10, 12,5 milímetros, 16 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros, 32 e acho que até 44 milímetros. Fugindo desses números, eu não tenho vergalhão. Eu não posso pegar um vergalhão de 8,43 milímetros para poder usar, ou mesmo um vergalhão de 9 milímetros, que não existe no Brasil, né? Os vergalhões são esses. Então, são variáveis com dimensões pré-estabelecidas. Então, aqui agora, o problema, ele não é mais contínuo. Eu não tenho uma largura de viga que eu quero aqui na minha cabeça, ou no meu projeto, ou uma altura de viga. Eu tenho que pegar produtos que estão disponíveis no mercado, que estão produtos de prateleira. A mesma coisa se refere à estrutura metálica. Se eu estou lidando com uma torre metálica ou um galpão metálico, e eu vou usar perfis metálicos, eu tenho que usar os perfis metálicos que estão disponíveis no mercado. Então, eu tenho cantoneira, por exemplo, de 1 polegada, 1,25, 1,5, e assim vai, né? 2 polegadas, 2,5, 3, 4, 5 polegadas, 6 polegadas, até de 8 polegadas, tem cantoneiras laminadas, por exemplo, aí no mercado. E as espessuras também, são espessuras pré-definidas. 1/8, 3/16, 5/8, e assim por diante, né? Então, esses produtos são produtos de prateleira, são produtos já pré-definidos. Então, eu não posso inventar nenhum produto, eu tenho que usar produtos já previamente definidos. Se eu quiser inventar um, eu tenho que fazer uma fábrica, uma máquina que fabrica aquilo, etc. E tal. Ou seja, já é outra questão. Tá? Mas, basicamente, é o seguinte, outra coisa também, aqui nós temos uma função objetivo, e tem uma parte dela aqui que tem a ver com análise dinâmica, que nós não vamos tratar. Então, eu não vou nem falar disso daqui, tá? Essa outra parte, que é a análise dinâmica. Eu só vou falar o seguinte, uma função objetiva é uma função das variáveis de projeto. A variável de projeto, então, aqui, ó, B. Então, qual que é o problema de otimização? Determina as variáveis de projeto, que minimiza a função objetivo, sujeito a restrições de igualdade e desigualdade. É isso aí. Agora, quando nós estamos falando de variáveis discretas, cada componente dessa, do meu vetor B, ele tem um conjunto. Então, por exemplo, se ele é um vergalhão de construção civil, ele tem que estar aqui as opções de vergalhões que a empresa vai disponibilizar, vai poder comprar. Tudo bem, a Gerdau, por exemplo, produz de 5 a 44 milímetros. Só que se eu tiver, já teve obras que eu participei no interior de Goiás, lá em cima, perto do Tocantins, onde o cara tinha no máximo barras de meia polegada na cidade. Então tinha barras de diâmetros menores, 6,3, 8, né, vergalhões, e no máximo de meia polegada. Mesmo assim, de meia polegada era difícil de encontrar. Então, o que acontece? A gente tem que lidar aqui com valores pré-definidos, ou seja, as minhas variáveis de projeto agora, elas têm que obedecer um conjunto pré-definido de opções. A gente, nas estruturas, resolve a equação do equilíbrio, a equação do movimento, se for com acelerações. No caso, como eu falei, nós não vamos falar aqui de acelerações, a gente resolve aqui o problema esse problema aqui, onde a matriz de rigidez de deslocamento é igual à carga externa. Então, essa é a equação de equilíbrio. A gente precisa resolver ela. Aí, uma vez que a gente tem os deslocamentos, com ele a gente calcula as deformações, depois as tensões, os esforços solicitantes, depois a gente calcula também as ações de apoio, assim por diante. Tá, vamos falar do algoritmo genético? Vamos falar de algumas questões, algumas definições aqui, né? População. População é o conjunto de pontos, cada um deles um projeto diferente, gerado aleatoriamente, onde NP é o número de projetos. População é o número de projetos, né? O número de pontos, né? Ele está falando de pontos aqui, mas é um conjunto de projetos. Então, o que eu falei? Eu tenho 10 projetos que eu poderia aplicar. Se eles são viáveis ou não, se eles têm um bom preço ou não, etc., ainda não é a questão. A questão é que eu tenho 10 projetos, eu vou partir deles e depois eu vou melhorando esses projetos. Geração é uma interação do algoritmo. Cromossomo é um vetor de valores das variáveis de projetos de um determinado ponto.
ou de um determinado projeto, também chamado projeto ou cadeia genética. O cromossomo, na verdade, é o que eu falei, a gente vai pegar um determinado projeto e vai transformar ele num vetor de números binários. O gene é uma componente particular, é um bit desses números binários. Ou ele é 1 ou ele é 0. Função de fitness ou função de aptidão. Ela define se o projeto é bom ou não. Se ele tiver uma boa função de aptidão, um maior valor, significa que o projeto é melhor. Se ele tiver um menor valor, o projeto é pior. Aqui algumas questões que eu falei. Reprodução. Reprodução é um operador em que o projeto antigo é repassado para a nova geração de acordo com o seu nível de aptidão. É um processo de seleção. Mating pool. A gente vai ver aqui, nós vamos pegar, né, tem lá um N candidatos. E aí a gente vai pegar, não vai pegar todos, a gente vai pegar os melhores e jogar num plantel de acasalamento, que é esse mating pool aqui. Mating é o cruzamento, é o processo no qual membros selecionados da população trocam características entre si. Então, basicamente, a gente tem a reprodução, que é a escolha dos elementos mais aptos, depois o cruzamento desses elementos, e alguns desses elementos ainda sofrem mutação. Vamos ver aqui. Desculpa. Critério de parada. Se eu estou rodando meu algoritmo, eu tenho que adotar o critério de parada. Ou eu cheguei num valor ótimo, por exemplo, ou pseudo ótimo, ou um suposto ótimo, ou eu estou com um número de interações muito grandes, o processo não converge, e assim por diante, eu tenho que adotar um critério de parada, eu tenho que inventar uma maneira aí, bolar uma maneira do processo parar. Imigração, aquilo que eu falei, né? Quem cria galinha aí, ou já criou galinha no interior, sabe, né? Se você começa a ter os próprios indivíduos ali se reproduzindo, passa um tempo, começa a encruar, que a gente chama, né? Os indivíduos, né? Começa a ficar feios, começa a perder qualidade genética. E aí o que a gente faz? Vai lá no vizinho, troca, né? Pega o cara do vizinho, troca por 3, 4 galinhas, ou vice-versa, etc. A gente troca, e geralmente traz um galo novo aí para dar uma animada no terreno aí e tal. Esse eu vou chamar de processo de imigração. Então tá aqui, ó. Vamos supor que eu sei uma variável. Em vez de eu pensar em vergalhão, vamos pensar numa torre de telecomunicações treliçada. Então, uma torre treliçada, uma torre dessa que a gente enxerga por aí frequentemente quando a gente está andando pela rua, e a gente vê lá aquela torre bacana lá, 40, 50 metros de altura, onde tem os montantes, as diagonais, e aí as inteiras estão instaladas nessa torre. Cada barra dessa torre, essas torres aí são de cantoneiras, né? Essas torres aí de telecomunicações, a maioria delas. Então vamos imaginar que elas sejam em cantoneiras. Uma certa barra, por exemplo, um montante dessa torre, ele pode ter barras aí que vai de 2 polegadas de largura, uma cantoneira de 2 polegadas, depois, de repente, uma cantoneira de 3, 4, 5, 6, 8 polegadas. Ou então uma cantoneira, tem que ver que tem as espessuras também, né? De repente, uma é uma cantoneira de 2 por 1 quarto, outra é de 3 por 1 quarto, outra é de 4 por 3,16, e assim por diante. Ou 5,16, perdão, e assim por diante a gente vai bolando os perfis que podem ser usados naquela posição. Ou seja, aquela barra que eu estou enxergando, quais perfis eu posso usar nela? É isso que nós vamos colocar aqui. E assim, mesma coisa, com a variável B2. Aqui eu vou usar, são diagonais, eu vou usar 1,5 polegada, 2, no máximo 3 polegadas. Então, eu vou escolher barras aqui de 2 a 3 polegadas, ou de 1,5 a 3 polegadas, que vão ser as minhas diagonais e tal. Já os montantes, eu vou escolher barras de maior calibre, porque o montante é mais carregado e assim por diante. Mas vamos tentar ver aqui, ó. Então, é o seguinte. A variável 1, essa aqui, ó, eu posso ter 6 posições para ela. Então, tá aqui, ó. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a variável 1. Então, a primeira posição vai ser um número binário, que ele vai ser 0, 0, 0. A segunda posição vai ser 0, 0, 1, que é o número 2 em binário, 3, 4, 5. E aí chegou aqui, ó, os números binários. Observe que eu estou com 1, 2, 3 caracteres aqui, ó, três números, né, na verdade, o 0, 1, aqui representando essa variável.
Se eu estou com 3 números, eu tenho que ter opção aqui, ó, de ter 0 ou 1 em todas as posições. Então, eu vim aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, quer dizer, é isso aí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui dentro desses 6, ó, tem 3 opções. É 1, 0 e 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Então, tá aqui, ó, 3 opções aqui dentro. Por quê? Eu tenho que fazer isso. Uma vez que eu escolho 1, 2, 3 bits aqui para representar um determinado projeto, todos os 3 bits eu tenho que ter as opções dele com os valores aqui de 0 e 1 para todos os bits, todas as posições. Tá? Eu tenho uma variável 2, que é essa daqui, mesma coisa que eu falei, né? Que são, por exemplo, os meios diagonais e travessas, que são cantoneiras de espessuras e de bitolas menores. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções para ela. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 opções aqui, ó. E da mesma forma, todas elas, como eu preciso de 3 caracteres para poder, de 3 bits aqui para representar ela, eu tenho que preencher todos os bits aqui com as opções de 0 a 1. Aí alguém pode perguntar, fala, professor, nesse caso aqui, ó, essa posição 6, ela não está sendo privilegiada porque eu tenho 1, 2, 3, 4 opções de números nela aqui, desculpa, 3 opções de número nela, tá assim. Essa daqui, ó, essa posição 5 da variável E2, E2, 5, ela também não está sendo, aqui eu tenho 4 números privilegiando ela, tem. O que isso pode ser? Bem, primeiro que eu posso pegar esses 4 e separar, né? Fazer 2, 2, 2, 1 e 2 aqui, por exemplo. Né? Não preciso botar aqui. Posso botar em qualquer outro lugar. E isso daí. Mas, o que acontece? O que a gente pode fazer também é pegar aquele material que a empresa tem maior estoque ou que está com melhor custo no mercado, melhor preço, de repente jogar aqui, ó. É um perfil que eu quero privilegiar também. Às vezes eu quero privilegiar um ou outro perfil de forma real mesmo. Eu quero aquilo. Né? Eu quero privilegiar aquele perfil porque eu tenho ele em estoque, porque ele está barato, consegui comprar um lote bom. Então, eu venho de forma proposital, eu quero prestigiar aquele perfil. Então, eu coloco ele aqui, por exemplo, mais números representando ele. Tá? Agora, por exemplo, ó, se eu pego o B13, qual que é o número binário que representa ele? 0, 1, 0. Se eu pego o projeto B21 é 0, 0, 0. Então, o número binário que vai representar ele, ó, é o B13, 0, 1, 0, e o B21, 0, 0, 1. Então, desculpa, 0, 0, 0. Então, vai ficar 0, 1, 0, que é esse número aqui, vem para cá. E se quiser 0, 0, esse número vem para cá. Então, essa cadeia binária, se eu for olhar para ela está representando um projeto onde aqui eu estou com a posição 3 e aqui eu estou com a posição 1. Então, esse é o projeto representado por essa cadeia binária. Observe que se eu pego aqui, ó, esse primeiro aqui, e em vez de 0, eu ponho 1. Então, eu vou ficar com 1, 1, 0. 1, 1, 0 seria a posição 6, eu já mudo de posição. Se esse 0 aqui, ó, esse 1, eu substituo por 0. Eu venho para essa posição aqui. Observe que se esse 0 aqui, o terceiro, eu troco por 1, eu venho para a posição 4. Ou seja, à medida que eu vou mexendo aqui, eu vou trocando o que eu estou usando, né, que peça que eu estou usando em cada posição do projeto. Isso aqui, ó, pode representar, por exemplo, o montante de uma torre. Isso aqui pode representar as diagonais e travessas de uma torre. Ah, você só tem 2 variáveis de projeto nessa torre? Tem. Beleza. Problema não. Mas assim por diante. Beleza? Essa cadeia binária, como é que a gente faz para poder montar ela? Para escolher ela? Uma primeira população, né? Primeiro tem que saber o tamanho da minha população. Aqui daqui a pouco a gente vai falar ali como é que faz para achar essa população. Mas a gente pode ir gerando aleatoriamente. Será? Vou gerar uma população inicial de 100. Eu vou gerar 100 vetores desse. 100B. Então, eu vou ter o B1, B maiúsculo 1, 2, 3, 100. Eu posso vir gerando aleatoriamente. Eu mando gerar 0, 1, 0, 1 em cada um desses camadas até completar os 100 elementos. Então, isso aí, geração de números aleatórios. Tem lá no Excel, já falei também, né, na aula passada.
Eu falei sobre geração de números aleatórios, no solver também eu falei, né, de números aleatórios, mas na aula passada que eu falei de confiabilidade, né, que dá para a gente gerar números aleatórios. Esse processo de geração de números aleatórios é chamado de processo de Monte Carlo. Bem, de qualquer forma, se quando eu gerar 1000 valores de B aleatório, o programa gera. Ele vem aqui, ele sorteia o número 0 ou 1. Se der 0, ele põe 0. Se for 1, ele põe 1. E assim por diante, ele vai sorteando. Chegou nessa posição, ele sorteia. Se deu 0, ele põe 0. Se deu 1, ele põe 1. Preencheu tudo. Vai para o próximo, vai gerando números aleatórios. A gente precisa escolher o número de projetos que a gente vai ter, né, o número da nossa população. O passo seguinte é definir um critério de reprodução baseado na função de aptidão. Então, eu tenho que dizer o que é uma função de aptidão. Os membros mais aptos vão lá para o mating pool. Né? Mating pool é plantel de acasalamento. Esse pool aqui não é piscina. Não é piscina de acasalamento, não. É plantel de acasalamento. Tá? Onde os membros que vão para essa mating pool, que é a reprodução, vamos jogar eles lá, eles vão para cruzamento e mutação. Tá? Vamos para lá. O operador cruzamento é executado entre dois projetos parentes, ou seja, eu ponho um projeto do lado do outro, e aí eu troco componentes. Se um está 0, eu mudo para 1, ou vice-versa. Eu escolho a posição. E aqui, ó, observe, ó, os projetos são colocados lado a lado, e alguns desses seus bits que estão ali, eles são trocados. Aí ele não diz quanto, né? Esse procedimento aqui só o algoritmo da hora. Depois você vai ver que tem tudo definido lá no algoritmo dele. Mas quantos eu vou trocar ali? Eu tenho 6. Como é que é? 6, ó. Se eu ponho lado a lado o outro aqui, quantos eu vou trocar? Uma posição? 2? Qual posição? Então, tudo tem que ser feito aleatoriamente. Primeiro, qual posição? Eu pego um projeto B1 e um B2, coloco um do lado do outro. Vou fazer o cruzamento. Primeiro, qual posição eu vou trocar? É um número aleatório. Quantas posições eu vou trocar? Você vai uma escolha que você vai ter que fazer. Eu vou trocar 2 posições. Então, eu vou fazer 2 sorteios aqui de posição e essas posições que der, o número que está no vizinho eu pego para cá e esse número que está aqui eu empurro para o vizinho e vice-versa. Esse é o cruzamento. Bem, o que é uma função de aptidão? Primeiro, a gente vai definir o que chama de função de penalidade. Eu não vou entrar muito no detalhe, está lá no material que o professor Leonardo já passou. Eu não vou ficar lendo muita fórmula aqui, vou tentar explicar o que essa fórmula quer dizer. Mas, tá bom? Bem, primeiro, fica a função de penalidade. A função de penalidade, ela vale a função objetivo mais um parâmetro R, que é um parâmetro de penalidade, é um número fixo, vezes a máxima violação de restrição. Por exemplo, eu tenho aqui um diâmetro, eu tenho que, vamos supor, vamos ver aqui como é que a gente pode dizer. Vamos tentar em deslocamento, tá? Eu tenho que o deslocamento de uma determinada viga não pode ser maior, por exemplo, do que o vão dividido por 300. Mas esse deslocamento deu maior do que o vão dividido por 300, ou seja, deu um deslocamento que não está atendendo a norma. Então, ele é penalizado, o tanto que ele está ultrapassando a norma entra aqui e multiplica por esse número, que é um número normalmente grande. Observe que os projetos que estiver penalizando muito, não estiver obedecendo a norma, esse número vai ficar grande, somado com esse, eu tenho um fator de penalidade muito grande. Então, essa função de penalidade, quanto pior o projeto, maior ela. Quanto melhor o projeto, melhor ela. Essa é a função de penalidade. Aqui, ó, esse KB é a violação de restrição. E aqui tem uma fórmula para calcular o valor do R. Tá? Tem uma fórmulazinha para calcular esse número aqui. Geralmente é um número grande. 10 a quarta, 10 a sexta, coisa desse tipo. Aí está aqui uma fórmulazinha para calcular ele, envolvendo o valor da função objetivo e um número F, que é um número pequeno. Agora, o que é a função FI? É chamada de função de aptidão. A função de penalidade, a gente já calculou ela, que é SPI, né? Função de penalidade. Aí agora nós vamos calcular a função de aptidão. Ele vale 1 mais um número pequeno aqui, que normalmente é 10 a menos 3,
que multiplica o valor máximo de P máximo da primeira geração. Então, esse aqui, ó, a primeira geração máxima, cada projeto, se eu tenho 100 projetos na minha população, eu vou ter 100 valores de P. Então, o máximo dele da primeira geração entra aqui, menos o P corrente, o meu projeto corrente que eu estou analisando ali. Observe que quanto maior for a função de aptidão agora, melhor é o meu projeto, mais apto ele é. Então, essa é a função de aptidão. Bom, bem, esse aqui é um número pequeno, tá? Normalmente 10 a menos 3 e tal. Aí tem algumas regras aqui, por exemplo, para poder fazer o mating, né? Que é o cruzamento de dois projetos. Quando eu separo dois projetos também, eu não vou cruzar todos os projetos. Eu seleciono dois projetos. E gero um número entre 0 e 1. Se esse número entre 0 e 1 for menor do que 0,5, por exemplo, eu faço o cruzamento. Se ele for maior, eu não faço. Então, eu não vou pegar todos os projetos, é o que acontece na vida real, né? Nem todo mundo que se encontra por aí sai cruzando, né? Então, existe uma probabilidade de cruzamento. Até 50%, que é um número bem significativo. Mas, assim, eu coloco dois projetos lado a lado e faço o sorteio. E adoto um PC, que é a probabilidade de cruzamento. Se o número que eu gerar for menor do que o PC, cruza. Se não, não cruza. E assim por diante. Tá. Agora, outra coisa aqui é o seguinte. Como é que se calcula o tamanho da população? Então, aqui tem todo um algoritmo, né? Tá. Em relação à mutação, é a mesma coisa, né? Aqui, em relação ao mate, que é o cruzamento, a gente joga um número, seleciona. Em relação à mutação, que eu escolhi um projeto, eu vou mudar, se ele é 0, uma posição dele. Se ele é 0, eu mudo para 1. Se é 1, eu mudo para 0. Em vez de eu ficar fazendo isso aqui, ó, botar os projetos lado a lado e depois jogar o dado para cima, não, eu jogo o dado para cima antes. Escolho um certo número de projetos que vai sofrer mutação. Sei lá, de 100 eu escolho que 30 eu vou fazer a mutação. Aí eu seleciono 30 lá, tudo aleatoriamente, e faço a mutação desses 30. E aqui está a fórmula de como é que a gente faz essa seleção do número de projetos que vão fazer a mutação. Para definir o tamanho da população, ele dá um algoritmo aqui. Tá? Não vou entrar em detalhes, não vou ler o algoritmo, obviamente, né? Mas está aqui toda a explicação, está nos slides, está no livrinho também, nos capítulos do livro que o professor deu, que como que a gente escolhe o tamanho dessa mutação, dessa população, perdão. Que continua, né? Aí, no final, ele acha que o número da população que ele vai ter. Depende do número de variáveis de projeto, o tamanho de cada variável, de um monte de coisa, né? Um de bits das variáveis e assim por diante. Sem contar que tem um monte de coisa aqui que foi adotada, né, através de pesquisas, né? Vários números, N1, N2, N3, que foram adotados através de pesquisas, experimentos, para ver se dá certo ou não, qual caminho. O algoritmo genético tem muitas variações dele. Por quê? Porque tem muita coisa aqui que você vê que a escolha é um número entre 0 e 1. Como é que eu vou escolher esse número entre 0 e 1? Joga um dado, para gerar um número aleatório, beleza. Agora escolha um bit para mudar. E se eu escolher 2 bits em vez de 1, para fazer a mutação? Já vai dar outra coisa. E assim por diante. Aqui o critério de parada é a máxima violação de restrição entre um passo e outro. Quando ela não estiver mudando mais, parou. Ou então, quando tiver um certo número máximo de interações, também ele para. O algoritmo genético é assim. Ó. Passo 1. Defina a cadeia binária para representar o dado projeto. Passo 2. Gere NP, que é o número da população, cadeias binárias. É aquilo que eu falei. Eu calculo NP e gero NP valores de P, aleatoriamente. Vou gerando lá, preenchendo no 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1, e assim por diante. Defina as funções de penalidade e aptidão. Calcule os valores de aptidão para todos os projetos. Faça K igual a K mais 1. Reprodução.
seleciona um líder de projeto. Aquele que tiver a melhor aptidão, ele já vai direto para a próxima geração. E ele vai para a piscina de acasalamento também, ele vai para o mating pool também. Esse é o bonzão. Ele já vai para outra geração e, ao mesmo tempo, ele vai na piscina de acasalamento lá para gerar ajudar a gerar nova geração também. Como é que é feita a reprodução? Né? Como é que eu seleciono um projeto? Cada projeto ele tem uma probabilidade dele ser selecionado. Ó, a probabilidade vale o valor da função de aptidão dele dividido pela somatória da função de aptidão de todos os projetos. Ou seja, o que tiver a maior função de aptidão vai pegar a maior fatia da pizza aqui. Aí eu gero o número entre 0 e 1. O projeto que ela cair aqui é o projeto que foi selecionado para fazer a reprodução. E assim por diante. Depois o baiting. Uma vez que eu selecionei lá os projetos para fazer a reprodução, está lá todo mundo, eu vou fazer o baiting, que é o cruzamento. Então eu separo 2 projetos, as características genéticas eu troco de um para o outro, né? Se um é 1 e o outro é 0, um fica com 0, outro fica com 1. Se um é 1 e o outro é 1, também não vai mudar nada e tal. Né? Normalmente seleciona 2 pontos ao longo do projeto, 3, aí vai dar escolha. Quantos? Sempre, né? Aí tem que pegar um algoritmo que esse aqui, que foi feito pela Aurora, que ele já definiu o que você vai fazer, mas você pode testar novas possibilidades também. Mutação. Eu escolho o número de mutações, vou lá também, escolho um determinado projeto, escolho uma posição dele, se ela é 1, eu mudo para 0, se ela é 0, eu mudo para 1. Então, vamos ver isso. E vou repetindo isso aí, enquanto não convergir, eu volto lá atrás e vou repetindo. Esse é o algoritmo genético. Aqui um exemplo, por exemplo, vamos pegar uma torre de telecomunicações, como eu falei, que ela é um bom exemplo, que é feita de cantoneiras normalmente, né? Então está aqui. Se a gente tem o vento atuando aqui nessa direção, eu vou ter algumas diagonais, ó, essas barras que estão inclinadas aqui, eu vou ter algumas que vão estar comprimidas, essas que estão empinadas para baixo estão comprimidas, e essas que estão empinadas para cima estão tracionadas. Vamos pegar uma tracionada que a verificação é mais simples, não tem compressão, né? Não tem flambagem, né? Só tem verificação de tração. Então, aqui nós escolhemos uma. A força que está atuando nessa diagonal foi dada aqui, ó, 10 toneladas. E a tensão admissível também, 2,25. A função objetivo é a própria área da ação transversal. Quanto maior a área, maior o custo. Certo? Maior a massa, maior o custo. Quanto menor a área, menor o custo. Então, a função objetiva é a própria área. E a restrição é que a força de 10 toneladas dividida pela área tem que ser menor do que a tensão objetiva. E a gente tem esses perfis aqui, ó, que a gente pode usar. É uma única posição, é um probleminha bem simples. Minha função objetiva é a área e eu só tenho uma única barra. Eu tenho que escolher a área para essa única barra. Se a gente for olhar aqui, ó, se eu pegar a força, que é 10 toneladas e dividir por essa área aqui, ó, 3 com 13, vamos lá, tem o calculador aqui, ó. 10 dividido por 3,13, que é a área dela. Ó, vai dar uma tensão atuante de 319. Tensão admissível é 225 MPa. Aqui vai dar 319 MPa. Vamos pegar a outra. 10 toneladas dividido pela área. 4,62. Ó, vai dar uma tensão de 216 MPa. Essa restrição aqui, ó. 216 MPa. Ela aguenta 225, opa, passou. Então, se a gente for olhar, ó, essa primeira aqui não passa nessa restrição. Essa passa e as outras todas passam. Então, a melhor barra aqui, olhando já inicialmente, porque o problema é muito simples, né? Uma única barra para escolher. Eu tenho 4 posições aqui no meu projeto, para escolher uma única posição que vai ser a melhor. Então, de cara, eu já sei que é essa daqui, ó. Porque ela tem a menor área, eu quero minimizar a área, né? E ela atendeu a restrição. Então, eu já sei que a solução é esse perfil aqui, de 2 polegadas por 3,16. Mas aí, não, vamos lá. Primeiro, aqui. Primeiro, vamos lá, vamos botar, né? Então, primeiro tem aqui
as suas opções, né? 0, 0, 0, então as posições 1, 2, 3, 4. A cadeia binária é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 e 1. Aqui está o perfil associado, aqui está a área dele. A função é a própria área. R é o parâmetro de penalidade, nós vamos ver aqui. R é o parâmetro de penalidade, é esse número aqui, ó. Dividido por aquele é. Vamos voltar aqui. R é o parâmetro de penalidade. É a máxima violação de restrição dividido por 10 a menos 3. Ok? Na verdade, ele vale a média, ó. Tá, ele vale a média da função objetivo da primeira geração, dividido por um número pequeno, que é 10 a menos 3. Então, vamos voltar lá. Vale a média da função objetivo. Então, a média desses números aqui, ó, vai dar 5,305, dividido por 10 a menos 3, que dá 5.305. Esse é o valor do R. Aqui é a máxima violação de restrição. A gente viu que aquela primeira variável, ali agora, quando eu fui calcular a tensão, ela não atende à restrição, então ela fere. Então está aqui, ó, a violação de restrição dela. Aqui, ó, é a função de penalidade. Observe que essa aqui feriu, tem uma penalidade grande. As outras têm penalidade menor. E a que tem a menor penalidade é a que a gente já sabe que é o melhor perfil, que é essa posição 2. Mas, por enquanto, deixa quieto. Função de aptidão. Aí calcula a função de aptidão. O P máximo que entra na função de aptidão volta lá atrás de novo, para a gente ver. Ó, a função de aptidão. Ele vale 1 mais 10 a menos 3, vezes a máxima valor de penalidade da primeira geração, menos a penalidade vigente. Aí tem que pegar depois e ver as regrinhas e tal, né? Fica programar isso, né? Mas é bem lógica a estruturação, né? Então, essa função objetivo, ela vale, a função de aptidão, ela vale, então, 1,001 vezes o Pmax, menos o PI dela. Então, deu 5,15 a função de aptidão nessa primeira. Então, você vê que essa primeira, ela fere a restrição, ela não atende o projeto, a função de aptidão dela é pequena. A das outras, ó, é maior, e a que tem maior valor de função de aptidão é a 2. Ó. Embora a diferença dela para essas outras seja pequena, mas é a que possui melhor valor de aptidão. Então, certo que o método vai sendo organizado, e ele já vai dizendo quais são os melhores projetos. E aqui, aquela probabilidade de fazer a pizza lá atrás, né? Aqui, ó. Essa pizza. Tá aqui o PI de cada um deles. Vamos selecionar para quem vai para reprodução. Esses são todos os projetos que a gente tem, e vamos ver quem vai para a piscina de acasalamento. Eu roda a roleta. E vamos ver onde é que ela vai caindo aqui, ó. Aí vamos ver onde é que ela caiu. Ó, rodou a roleta, aqui está a roleta, probabilidade. E os perfis selecionados, ó, o perfil 01, que é o melhor, foi selecionado 2 vezes, e o perfil 10, que é o segundo melhor, foi selecionado 2 vezes para cair. Então, tem um perfil aqui que ele nem aparece, que é o primeiro, ó. A área dele é muito pequenininha. Depois aparece P2, P3 e P4. P2, P3 e P4. Então, na verdade, foram selecionados P1 e P2. P1 2 vezes, P2 2 vezes. Aí faz todo aquele cálculo lá, né? Tem a área deles aqui, tem o valor da função objetiva, que é a própria área. O R é o mesmo desde o começo. Nenhum desses selecionados aí, eles violam restrições. A gente já viu só o primeiro que violava, que era o 00, né? Desses aí nenhum viola. Então, calcula o valor da penalidade deles e calcula o valor da função de aptidão. Esses dois primeiros aqui, que são os mesmos perfis, ó, tem o mesmo valor de aptidão. Então, já foi escolhido, esse é o bonzão da bala Chica. Esse aqui é o melhor projeto que tem e tal. É ele que vai para frente. Então, ele já vem para frente, o 01, e de novo, né, a gente continua selecionando os outros perfis que vão estar aqui e vai repetindo, até chegar no melhor projeto. De novo, se a gente for olhar a função de aptidão, já nessa segunda tabela gerada, a gente vê que ele já repetiu. Ó, nessa primeira tabela, o melhor foi esse aqui, né, ó, que é o 0 e 1. Na segunda, o melhor foi ele de novo, ó, que deu maior valor de função de aptidão, 0 e 1. Então, como 2 vezes ele já repetiu, ele é o bonzão da bola Chica. É isso aí que funciona genético. Um exemplo bem simples, né? Mas que
deu para mostrar aí como é que o genético se organiza. O que eu falei, essa aula também está gravada do ano passado, eu vou deixar do ano passado também lá no site, quem quiser ver do ano passado e dessa, até comparar, fica à vontade. É que do ano passado, como eu falei mais do que esse ano. Fiz uma cirurgia de novo nesses dias, eu estou com uma certa dificuldade de fala. Em relação ao genético, dá para você baixar aí nas bibliotecas, né? O próprio software tem um evolucionário lá dentro, né? Como eu mostrei. Tem lá o GRG, tem o simplex e tem o evolucionário, que é um tipo de genético. Então dá para usar bibliotecas no próprio MATLAB também, né? Tem os alunos aí que altimia baixa para poder usar. Então tem ele pronto aí e tal. E essa versão que eu apresentei aqui é uma versão desenvolvida pela professora Nora, que foi usada na tese de doutorado da Fátima Kosser, e ela estava estudando torres de energia, listas de emissão de eletricidade submetidas a terremoto. E ela aplicou esse algoritmo genético, o trabalho dela foi muito legal. Esses dias eu encontrei com a Kosser no LinkedIn, trombei lá, o perfil dela. Ela está nessas empresas grandes aí de software, aí, se eu não me engano, eu não sei se é a Altair, ela é CEO da Altair Mundial, eu acho, a Fátima Costa. Sei lá, uma dessas grandes aí. Eu vi ela recentemente aí. Bem, pessoal, se vocês não tiverem mais alguma pergunta, então, estou à disposição aí, pode mandar e-mails e tal. E não esqueça de se resolverem entre vocês aí, ver quem vai apresentar na semana que vem e quem vai apresentar na outra. Então, isso é importante vocês resolverem entre vocês. Professor, em 5 minutos a gente quebra o pau aí. Isso que eu falei, dedo no olho, chute na canela, entendeu? E a gente resolve. Isso aí, pessoal. Vou parar a gravação enquanto eles definem aí a ordem de apresentação dos seminários. Um abraço a todos aí, tudo de bom. Um abraço. Um abraço.